em Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz que Jesus leu o rolo do profeta Isaías em uma sinagoga na cidade de Nazaré. Mas os arqueólogos nunca acharam nada que se pode afirmar, né, uma estrutura em Nazaré que possa ter sido, de fato, uma sinagoga. Porém, em dezembro de 2009, os arqueólogos eles escavaram e encontraram uma casa que pode ser datada no século I da Era Comum. Tinha ali 2 cômodos com um esconderijo escavado na rocha, que possivelmente serviu ali de refúgio da guerra judaica, ali entre 66 a 73 da Era Comum. Então, é possível que Nazaré possa ter existido no tempo de Jesus, mas apenas como uma pequena aldeia com cerca de 30 habitações. Inclusive, pessoal, essa referência, vou já mostrar para vocês o livro, está no livro Arqueologia das Terras da Bíblia, de José Ademar Caefé. Né, assim, mas como foi falado, né, ele fala isso no livro, que realmente não há nada que se refira a uma sinagoga. Então, em Marcos, capítulo 1, versículo 24, capítulo 10, versículo 47, capítulo 14, versículo 67, capítulo 16, versículo 6, Atos, capítulo 22, versículo 8, menciona Jesus, o Nazareno. Somente Marcos, capítulo 1, versículo 9, faz referência a Jesus de Nazaré. Mas Marcos, capítulo 1, versículo 9, não é atestado, que é o que faz a referência a Jesus de Nazaré, ele não é atestado em nenhum manuscrito do Novo Testamento, antes ali do século IV da Era Comum, né? Então, tem isso também. Você quer fazer alguma correlação, João, com relação a essa questão de Nazaré? Porque, assim, o que é que as evidências arqueológicas mostram sobre Nazaré? De fato, a única coisa que eles trouxeram aí foi uma pequena casa, né? Com 2 cômodos. Sim, no caso, se E existiu, seria uma pequena aldeia. uma pequeníssima aldeia com 30 habitações, e não com Uma esse cidade. nome. E não com esse nome. Era E não apenas uma como aldeia. era apenas uma aldeia, e não com esse nome. Mas Não. Nazaré mesmo como cidade, a gente vai ter evidências a partir de quando? A partir do século IV a século VI. Certo, entre A gente já século vai ter, IV e VI. a gente já vai ter nos códex, né? Nós vamos encontrar os códex sinaítico, alexandrino, códex vaticano, já todos prontos a partir do século IV. Entendi. Mas E antes do século IV não existe evidência nenhuma que desta cidade de Nazaré que nós temos hoje, com cerca de mais de 70 mil habitantes. E Nazaré se tornou um ponto muito bom para os judeus e para os árabes, porque através do comércio que as pessoas viajam para lá, que fugiu aqui, ó, como, deixa eu ver, estou até tentando lembrar fugiu da minha mente. a É, palavrinha. as pessoas viajam para lá, então se tornou de grande fator comercial para os árabes e para os judeus, e também, claro, para os cristãos que vivem lá, né? Devido a esse comércio que é movimentado através da, da, de que pessoas vão para lá, né? Do turismo, isso, através do turismo, é uma cidade que aumentou extremamente economicamente, porque todas as pessoas, a grande maioria vão para Nazaré justamente por conta de ter sido a cidade onde o Jesus, que morreu numa cruz pelo pecado da humanidade, viveu. Então todo mundo quer ir para lá. Quem não estuda, quem não pesquisa, quem não conhece as histórias, né, as evidências no qual vai apontar que Nazaré, no tempo de Jesus, não existia, tá entendendo? Não iria lá. O problema é que, durante muitos séculos, né, nós somos revestidos por uma visão da ortodoxia. E a gente se acomoda com isso. E acha que aquilo que Exatamente.
no qual é dado a nós é a verdade absoluta. E quando a gente começa a escavacar tudo isso, começa a observar, começa a estudar, a gente vai tendo contato com aquilo que realmente não é a verdade. E aí, quando você está, eu que fui de denominação religiosa, quando você tem dentro da denominação status, que você vive dali, que você ganha dali, que você economicamente vive bem dali, é muito duro ter que assumir tudo isso. Porque no momento que você assume tudo isso, as pessoas que estão ali, elas vão pedir para que você decida. Ou você fica aqui, ou você vai ter que sair. Por quê? Porque as ideias não são mais as mesmas. A construção de fé, a, a visão daquilo no qual eu deveria andar, me comportar, me vestir, tudo isso vai mudar na vida dessa pessoa quando ela passa a estudar, quando ela passa a conhecer o que realmente pode ser uma verdade. Que eu também não estou aqui para falar que é uma verdade absoluta isso e aquilo, não. Nós só estamos colocando aqui justamente aquilo que nós temos como evidências, aquilo que comprova o que nós realmente estamos falando aqui. Porque geralmente quando você conversa com pessoas, a pessoa vai falar: "Ah, eu acho. Ah, não, mas me falaram. Não, foi o fulano lá que disse". Mas elas não procuram estudar. Esses dias agora eu estava no trabalho e alguém disse assim para mim: "Você lê a Bíblia?" Eu falei: "Não, eu não leio a Bíblia. Eu estudo a Bíblia". Ler e estudar é diferente, tem diferença. E assim aconteceu comigo. No momento que eu passei a conhecer mais, que eu passei a questionar, aí eu fui chamado. Desse jeito, não dá para ficar por aqui. Porque a mente, quando ela está ali cheia das crenças limitantes, ela fica muito limitada. Gera uma dissociação cognitiva, a pessoa não consegue ir além daquilo. E aí vem os ataques do fanatismo religioso, os ataques sem argumentos, sem embasamento algum. Então, pessoal, para vocês verem o problema dessas crenças, o perigo. Por isso que a gente sempre tem que trilhar o caminho das evidências, aqui como o João está mostrando. Onde é que ele encontrou Nazaré, onde é que ele não encontrou, o que é que tem de referência, o que é que a gente tem de referência, que possivelmente, segundo o pesquisador, vou já mostrar o livro dele para vocês, o Ademar Caefé, que ele é teólogo, Arqueologia das Terras da Bíblia, tem volume 1 e 2. Maravilhoso o livro desse cara, ele fala umas coisas muito interessantes, ele é teólogo e é padre, viu? Ele é padre. Então, quer dizer, eu acho muito bonito quando eu vejo isso, porque é um Ele é padre. sério, né? Oi? Ele é sério. Ele não é igual uns que tem aí que E bagunça a mente das pessoas, né? eu acho muito bonito isso, gente, porque é um padre que faz um trabalho, esse faz um trabalho realmente em prol da humanidade, porque ele faz um trabalho para desmistificar as narrativas que estão ali na Bíblia. E no começo do livro dele, logo na introdução, você vê que ele fala assim: bom, a arqueologia bíblica vem evoluindo, ela vem evoluindo porque antes era uma negação. Você vê sítios arqueológicos como muitos citados na narrativa do Êxodo, porque no Êxodo, aqueles locais citados, eles existem. São sítios arqueológicos importantes. O que não existiu foi toda a narrativa, aqueles personagens colocados ali daquela forma. São narrativas tardias, a gente já sabe, já tem um vídeo aqui no canal que eu explico em detalhes sobre a visão arqueológica do Êxodo bíblico. Quem não assistiu, depois veja lá. Oi, João. Você tocou num assunto interessante, né? Agora a gente está numa hora e 11. É Pode ficar à assim, vontade. é, a gente vai ver no Antigo Testamento muitos anacronismos. E tem um anacronismo potente mesmo na história de Davi. O narrador, o construtor da narrativa, ele diz que Davi, ele compra de um rei chamado Irã muitos materiais para a construção desse templo que nunca existiu. E aí o que que acontece? Ele paga
a esse rei Irã 10.000 daricos. Davi está no século X. O darico é do século V. Então, a gente tem 500 anos. Então, quem está escrevendo está no período persa. O darico é uma moeda persa. Mas ele está escrevendo no período persa, no século V ou IV, mas está direcionando o seu escrito para o século X, IX, X, XI. Toda a construção bíblica, seja ela hebraica ou grega, seja ela Antigo ou Novo Testamento, são narrativas posteriores. Então, com essas narrativas posteriores, é onde vai surgir muitos anacronismos e erros históricos, inclusive personagens históricos que deveriam existir e que não existiam ali nas narrativas. Vou lhe dar um exemplo aqui. Lá no livro de Daniel diz que há um escrito na parede e o rei é Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Só que quando você entra na história, Nabucodonosor nunca teve um filho chamado Beltesazar. O filho dele era Nabonido. Beltesazar era um dos generais. Então, o cara que está escrevendo o livro de Daniel, ele está no século 2 para 1, antes da nossa era. Mas ele está jogando o escrito para 500 anos antes dele. Pode ser que ele está fazendo isso para enganar o opressor, que naquela ocasião é Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, porque eu não posso falar de forma explícita da pessoa que está sendo oposta a mim, que está me dominando, porque ela vai saber que eu estou falando dela. Então, eu começo a falar em códigos para a minha comunidade, para que essa pessoa leia e não entenda. Lembra desse escrito lá que Jesus até usa, né? Ouvindo, não ouvem, e lendo, não entendam. Por quê? Porque estou falando em códigos. Então, você vai encontrar muito isso nas narrativas. Você vai encontrar dois Moisés. Você vai encontrar dois Moisés na narrativa bíblica. Você vai encontrar um Moisés que é o cara que está guiando o povo, e você vai encontrar um Moisés que é um metalúrgico. Você vai encontrar um Moisés que quebrou o bezerro de ouro, porque a narrativa é Judá contra Samaria. E você vai encontrar esse mesmo Moisés que constrói uma imagem de escultura, que é o Asclepio, não tem nem para onde correr, tá entendendo? Porque é uma narrativa escrita ali entre o século II e III da nossa época, que é um metalúrgico, que muitos dizem que pode ser histórico, por conta da profissão. Mas o problema é que a palavra Moisés é uma palavra egípcia, Moses, que é filho, e não é um nome próprio, mas é apenas filho. Então, as pessoas elas vão correlacionando as situações, vão colocando no livro, e vamos supor que eu e todas as pessoas que pensam igual a mim estão erradas. A narrativa bíblica é a verdade. Tudo isso que está na Bíblia, tanto no Antigo e Novo Testamento, aconteceu, mas a pergunta que eu faço era para nós? É isso que a pessoa tem que parar para pensar. Exatamente. Porque quando diz que o Deus era de Israel, nós somos brasileiros. Existe um povo exclusivo que constrói um Deus exclusivista. Quando chega no chamado Novo Testamento, Jesus diz assim, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que eu tenho a ver com Israel? Pois é. Eu sou um brasileiro, nascido no século XXI, tenho 42 anos de idade, sou da cidade de Bragança, comedor de farinha.
O que é que eu tenho a ver com Israel, lá do outro lado do mundo? Então, é isso que as pessoas têm que parar para pensar. Isso que foi escrito foi para mim. Quando Paulo diz assim, nem todos morreremos, mas transformados seremos em um abrir e fechar de olhos. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós seremos arrebatados. Paulo está ou não se colocando no evento? Quando ele cita nós. Aí o camarada lê desse jeito, mas ele entende que é para o século XXI, para um cabeçudo lá da cidade de Bragança, que nem ali estava. Essas localidades nem existem mais. Perfeito. Boa noite, Adinaldo. Boa noite, Vênus. Eu não estou entendendo se o tema é arqueológico ou se é teológico. Vou te responder com todo prazer. Na verdade, é as duas coisas. Teologia e arqueologia, elas andam de mãos dadas. Completamente. Por quê? Como é que eu vou provar aquela teologia que está ali, aquelas construções, aquelas narrativas, sem arqueologia? Então, é uma junção aqui. A gente está falando de Nazaré. Teu áudio tá desligado, João, teu áudio. Então, assim, a gente vai ter que envolver as duas questões, né? Porque a gente está falando de provar a existência que existiu uma cidade naquele determinado período, conforme algumas citações, conforme algumas narrativas, e a gente precisa entender, de fato, o que é que a gente tem de evidência, o que é que a gente tem de cultura material para comprovar, tá bom? Então, por isso que envolve as duas questões. Então, sim. Então, assim, pessoal, voltando aqui ao que eu estava falando, antes de retornar ali ao slide, sobre o Ademar Caefé, teólogo, padre, autor do livro Arqueologia das Terras Bíblicas, tem o volume 1 e tem o volume 2. Logo no volume 1, quando você começa a ler, na introdução ele fala, a arqueologia bíblica vem evoluindo. Por quê? Porque na época, logo ali, nos primeiras... Ótimo, esse mesmo, a Bíblia, a Arqueologia, a História de Israel e Judá. Também tem esse livro, maravilhoso. Então ele fala que antigamente, logo assim, quando a arqueologia começou-se a desenvolver nessa questão da arqueologia bíblica, havia uma problemática, segundo o autor, o Ademar Caefé, né, desse livro Arqueologia das Terras Bíblicas. Então ele fala que o arqueólogo, ele ia muitas vezes para o sítio arqueológico, numa mão ele levava o cinzel, na outra mão a Bíblia. Então ele já ia para o sítio arqueológico com o intuito de corroborar as narrativas bíblicas. Então ele já ia falar... com esse intuito. Desculpa, Érica. Eu ia falar justamente isso depois, mas pode falar. Então é isso, ele já ia com esse intuito ele dizia, eles já vão com aquela ideia de eu tenho que ir para o sítio arqueológico, mas eu tenho que comprovar aquela narrativa. Eu tenho que comprovar o que está ali. Então ele já ia com esse olhar. Isso gera um viés terrível. Então, assim, isso gera desinformações e gerou, ao longo das pesquisas nessa área da arqueologia bíblica, a gente vê várias contradições, vários trabalhos onde a gente não vê evidências, né, profissionais afirmando, corroborando com determinadas narrativas, e a gente não vê as evidências arqueológicas de fato. Pode falar, João. Foi por conta disso que muitos achados arqueológicos que eram dos Honridas foram dados a Salomão e Davi. Exatamente. Tá entendendo? E depois que a arqueologia ela veio de forma mais séria, mais acadêmica, mais neutra, ela foi descobrindo que os maiores construtores que existem na Bíblia hebraica é justamente a dinastia Honrida, com Honre, Acabe e seus sucessores. E nunca encontraram esse... Porque o que as pessoas têm desse templo de Jerusalém do Salomão? Eles têm como igual aquele do Edir Macedo.
Só que ainda não pararam para observar que eles eram medidos por côvados. E côvados é isso aqui, ó. Ou daqui aqui, ou daqui aqui. Então, se você pegar 70 côvados, não vai chegar a 35 metros. Então, se você for medir o templo de Jerusalém, segundo a Bíblia, pelos côvados, existe igreja católica aqui maior do que esse templo aqui na cidade. Existe templo das igrejas evangélicas maior que esse templo. Ele era uma capela pequena. Porque as pessoas não observam o que elas estão lendo. Quando você passa a observar o que você está lendo, você começa a enxergar as incoerências. Então, o que é que acontece com a maioria das pessoas que elas têm essa fé, essa mitologização dentro delas? Elas jogam de lado as evidências. Então, o que vai corroborar com o que é verdade ou com aquilo que não é verdade na Bíblia é justamente as evidências externas. A arqueologia, a historiografia, entre outros estudos, né, científicos. Então, você não pode ler uma Bíblia e dizer que tudo que está ali é verdade sem antes você fazer igual o Lucas faz lá no livro dele, no evangelho dele. Ele começa a fazer uma investigação. Por quê? Porque muitas pessoas estão escrevendo e ele já observa ali que estão escrevendo de forma diferente. Então, ele vai construir a sua narrativa e vai dar a um homem chamado Teófilo. Claro que vai ter mitologia do mesmo jeito, né? Porque a história do rico e do Lázaro só tem em Lucas. E ali é mitologia pura ali. Que o Lázaro está lá no inferno e lá tem água, lá tem um rio. Por quê? Porque na mitologia grega havia rio no Hades. No Hades, exatamente. Aonde traduziram para inferno. Que essa é uma outra danadice que tem. Porque o que mais arrebenta mesmo com a mente do crente é a tradução que nós temos. Então, quando você começa a observar que a tradução não está correta, e aí você começa a caminhar de forma mais racional, essas pessoas elas acabam lhe tendo como um inimigo. Elas não aceitam que você é uma pessoa livre para estudar, para pesquisar e para buscar. Elas querem que você fique aprisionado no mesmo local onde elas estão. Porque elas têm a esperança que essas mesmas pessoas tinham antes do nosso século, da nossa era, tá entendendo? Ali antes de Cristo, vou dizer assim, para as pessoas entenderem melhor, como no período desses relatos bíblicos, como no períodos posteriores, como no nosso período, períodos que ainda vão vir. Sempre vai haver essa esperança, porque a pessoa correlaciona tudo isso para o seu tempo. Qualquer catástrofe natural que acontece é a volta de Jesus. Jesus está voltando. E aí o tempo vai passando, as pessoas vão morrendo, essa ideia não se acaba, e muitas pessoas vão se abraçando com essa ideia e vão tendo essa esperança para os seus dias. Assim, é aquilo que nós apresentamos hoje. A cada momento histórico, a cada turbulência, a cada problema de que esse povo está sendo massacrado pelo opressor, pelo império, pelo inimigo, haveria ali de aparecer esse tal de Yeshua. E muitos usavam as passagens do Antigo Testamento de forma fora de contexto para se autodeclarar esse Yeshua, esse salvador daquela comunidade, naquele momento, naquela hora. É por isso que nós vamos encontrar muitos Yeshuas, muitos, Exatamente. dentro de narrativas diferentes, porque é uma esperança que vai passando de geração em geração, de geração em geração, dentro dos conflitos sociais, econômicos, políticos e religiosos. Vamos lá para Nazaré. Exatamente, perfeito. Então, vamos voltando aqui, pessoal, à questão de Nazaré. Então, só ler esse trecho aqui para vocês. Então, nenhum historiador, geógrafo da antiguidade menciona Nazaré antes do início do século IV, que é justamente a partir do século IV da Era Comum,
né, que a gente realmente tem evidência, né, inclusive arqueológica, de que essa cidade começou a existir. Né? Inclusive é uma cidade que existe até hoje. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, Nazaré, ela não é mencionada no Antigo Testamento, olha só, no Talmud, nem nos evangelhos apócrifos ou na literatura rabínica, certo? E Nazaré não foi incluída na lista de lugares colonizados pelas tribos de Zebulon, né, ali em Josué, capítulo 19, dos versículos 10 a 16, que menciona 12 cidades e 6 aldeias. Nazaré também não consta entre as 45 cidades da Galileia mencionadas por Joséfo. No caso aqui, Flávio Joséfo, não é isso? Entre ali, Flávio Joséfo, que viveu ali de 37 até 100, né, da Era Comum. E Nazaré também não se encontra entre as 63 cidades da Galileia mencionadas no Talmud. E aqui a gente tem um outro papiro, papiro 4, datado de 175 a 250, ali da Era Comum, e contém fragmentos do Evangelho de Lucas, né? Contém vários fragmentos, vários capítulos, versículos, conforme vocês estão vendo aí no slide, certo? O capítulo 1, versículo 26, e o capítulo está citado aqui vários capítulos, né? Mas o capítulo 1, versículo 26, e o capítulo 4, versículo 16, que faz referência à cidade de Nazaré, estão ausentes nesse papiro. Então, justamente o que faz referência a Nazaré está ausente. Você quer comentar algo, João, sobre esse papiro? É um outro achado arqueológico, né? É uma outra evidência externa que não comprova o que está na Bíblia. Não, Exatamente. não prova o que a Bíblia traz. Entendeu? E aqui na Bíblia de Marcião, né, Marcião, ali do período de 120 a 160, ali da Era Comum, no Evangelho do Senhor, Crestos desceu do céu. Capítulo 3, versículo 31, né? No 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Crestos, faz referência a Crestos, Cristos, né? Desceu do céu e foi para Cafarnaum, cidade da Galileia. Né? Então, essa imagem aqui à esquerda, pessoal, é o evangelho, é uma imagem de um evangelho do Marcião, tá bom? Quer comentar algo sobre isso? Acho que você até já comentou sobre isso, né, E João? esse, e Sobre esse Crestos, Cafarnaum. esse Crestos, ele tinha seguidores. Inclusive, ele é acusado lá em Roma, seguidores de fazer baderna lá, né? E são expulsos de Roma. Pois é. Então, é assim, são narrativas construídas, tiradas de outras construções que nós temos de evangelhos canonizados, eles não são diferentes de muitos evangelhos apócrifos, porque as pessoas, que a grande maioria das pessoas, elas não conhecem a história da canonização. Esses escritos, esses evangelhos, essas cartas que eram diversas, elas giravam livremente ali no Império. Por quê? Por conta de tantas seitas que esse próprio cristianismo tinha, né? Tinha os crestos, tinha até, se eu não me engano, a seita chamada seita dos cristianos. Então, Cristianos. então eram muitas visões, eram muitas Flavianos eram criações, cristianos. eram muitas construções teológicas de seitas que, nos primeiros séculos, elas caminhavam normal no Império. Sim. Mas é com a criação da ortodoxia e desses concílios ecumênicos é que a ortodoxia ela vai dando um jeito de se livrar dessas seitas. Aquele lance de dizer, porque os cristãos foram perseguidos, mano, foram a ortodoxia mesmo que perseguiu alguns cristãos, inclusive os gnósticos. A perseguição maior foi com relação aos gnósticos. Tá entendendo? Justamente por conta de quê? Da própria ortodoxia. Era a igreja já formada,
por membros maiores, por bispos, tá entendendo? E, claro, que caminhava junto com o Senado, junto com o governo imperial, e para que as coisas dessem certo, para que a economia fluísse, para que o convívio social se tornasse melhor para essa ortodoxia, é que eles foram apagando essas seitas. Eles foram destruindo os escritos dessas seitas. Inclusive, a grande maioria das seitas que a gente conhece no dia de hoje, elas são citadas por pais das igrejas, mas que nós não temos documentos, tá entendendo? Mas sim apenas citações desses pais das igrejas. E assim nós acabamos afirmando que elas existiram por conta das citações desses pais que combateram essas seitas para que o seu plano, o seu projeto desse certo. Um projeto que começou lá com os flavianos, eu acredito assim, tá entendendo? Que começou lá com os flavianos e que foi dando aval para muita gente crescer e se dar bem dentro do império, que não é diferente dos dias de hoje. Só quem se dá bem com esse lance de religião é bispo, é pastor, é padre, é rabino. É só essa galera que se dá bem. É só essa galera que anda bem na foto, como a gente fala aqui, de carrão, com fazenda, com empresas. É só essa galera. Só que essa galera, ela se mantém em pé porque ela tem outra galera debaixo dos pés dela, que mantém elas de pé. Uma galera que não estuda, uma galera que não pesquisa, uma galera que não lê, uma galera que não dá a si mesmo o direito de pensar diferente. Senso crítico. Ela não procura ter o senso crítico e acaba acreditando em tudo isso e muitas outras coisas que a gente não abordou aqui, e vivendo uma vida no qual o outro destaca que ela deva viver. Vestir, se relacionar, gastar, viver. 100% controlado por mentes que elaboram teologias na mente desse povo e faz com que eles andem assim. Quer falar um pouco sobre Séforis? Vamos lá, isso que eu ia te perguntar. Ó, pessoal, aqui está o livro novamente, Arqueologia das Terras da Bíblia, do José Ademar Caefé, teólogo, padre, pesquisador da arqueologia bíblica. E este livro, pessoal, ele é de grande importância justamente porque ele faz referência a essa questão de Nazaré, ele mostra o que é que a arqueologia tem sobre isso, o olhar da arqueologia sobre essa questão de Nazaré, e correlaciona também com Séforis. Ele vai falar de Cafarnaum também, porque há vários versículos que referem que Jesus seria de Cafarnaum. Então, ele mostra várias questões importantes nesse livro sobre Cafarnaum. E eu queria saber, João, qual a correlação entre Nazaré e Séforis? O que é que a gente pode tirar disso? O que é que era Séforis? Eu vou ler só um trechinho do livro aqui, que diz assim, ó. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Assim começa o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 27. Nazaré fica só a 6 quilômetros de Séforis, que no tempo de Jesus foi uma das cidades mais importantes da Galiléia. Séforis, ou Zípore, significa pássaro, em referência talvez à sua localização sobre uma colina que tem forma de pássaro. Junto a Séforis passava, olha só a importância desse local. Junto a Séforis passava a principal via que ligava a Ptolomaida, no mar Mediterrâneo, e Tiberíades, no Vale do Jordão. No ano 103, antes da nossa era, Séforis foi a única cidade que conseguiu resistir ao assédio de Ptolomeu VIII do Egito. Na conquista romana em 63 AC,
Séforis tornou-se a sede do governo romano da Galiléia. Em 38 AC, Herodes o Grande transformou-a num quartel-general e, com sua morte, Séforis foi conquistada por rebeldes galileus e que provocou a reação dos romanos, que atacaram a cidade e a incendiaram. Mais tarde, Herodes Antipa, de 4 AC a 39 DC, reconstruiu a cidade e a transformou em sede do seu governo. Na Guerra Judaica, entre 66 e 73, Séforis foi aliada dos romanos, mesmo assim com a destruição de Jerusalém em 70 DC. A cidade se tornou um centro de administração judaica. Os judeus transferiram o sinédrio para lá e fundaram uma importante escola rabínica, fazendo de Séforis um centro intelectual judaico. Com todo esse amparato, Séforis não é citado na Bíblia. Pois é, exatamente. Mas Então, Nazaré, na verdade, Séforis é que era uma cidade mais desenvolvida, né, que estava ali, né, e ela não é citada em nenhum momento, né, mas eles citam Nazaré. Infelizmente. a Inclusive, Nazaré que só vai aparecer no século IV. exatamente. Inclusive, pessoal, isso tudo que foi falado aqui, pessoal, tá nesse livro, tá bom? Arqueologia das Terras Bíblicas, das Terras da Bíblia, do José Ademar Caefé. Então, há referências importantes a essa questão de Nazaré, de Séforis. Então, eu vou ler aqui, pessoal, só um trechinho do livro também dele, eu estou com o livro dele aqui, só que o meu, ele é digital, né, PDF, e aqui está no meu tablet, na minha biblioteca. Então, eu estava folheando e vendo aqui vi um trecho bem interessante, né? E eu queria falar aqui para vocês desse trecho. Então, pessoal, inclusive, atualmente em Séforis, nessa cidade, que não é citada no Antigo Testamento, né, que não é citada na Bíblia, ela faz parte, né, há uma intensa atividade arqueológica lá atualmente, né, e vem se descobrindo muito. Então, tem um parágrafo aqui do livro dele que eu achei interessante, que ele fala: curiosamente, apesar de toda essa importância que foi a cidade de Séforis, né, ela não é mencionada no Novo Testamento. Ou seja, devido à proximidade de Séforis com a aldeia de Nazaré, a suposta aldeia, a suposta não, porque eles encontraram realmente, como a gente falou, em 2009, evidências arqueológicas que mostrariam que Nazaré era uma pequeníssima aldeia. Então, devido à proximidade de Séforis com essa aldeia de Nazaré, de uma ou outra forma, todos os habitantes de Nazaré deveriam ter seu sustento ligado a essa cidade de Séforis. Porém, nos relatos sobre a vida de Jesus, ali no Novo Testamento, Séforis está totalmente ausente. Então, por que esse silêncio? Né? Por que não se fala nada sobre Séforis? Então, uma hipótese poderia ser que, por certo período, Séforis teria perdido importância. Por exemplo, com a construção de Tiberíades entre os anos ali de 17 e 20 da Era Comum, e que só teria recuperado seu papel de importância a partir dos anos 60, com Agripa II, quando, em homenagem ao imperador Nero, Séforis passou a ser chamada de Eirenópolis, Nerônias, a cidade da paz de Nero. Olha só. E outra hipótese que o autor desse livro fala poderia ser que, por ser uma cidade helenizada, bastante helenizada, Séforis, com forte presença de cultura, divindades estrangeiras, cuja política explorava as aldeias próximas, Séforis simplesmente foi ignorada, porque ela apresentava um projeto contrário ao de Jesus, ao do Salvador. Né? Então, tem essas várias hipóteses citadas aqui no livro do Ademar Caefé, e, contudo, pessoal, o motivo do silêncio ainda permanece uma grande incógnita. Por outro lado, temos também o fato de que Nazaré não é mencionada em todo o Antigo Testamento. Também não existe informações extra-bíblicas, além do que está ali na Bíblia, sobre Nazaré,
antes do século IV da Era Comum. Só vai resumindo para vocês. Então, são informações importantes que estão aqui nesse livro que a gente citou. Então, só vai realmente existir cidade de Nazaré a partir do século IV da Era Comum, que se começa a ver indícios do surgimento dessa cidade, que a gente, inclusive, tem hoje, né? A cidade de Nazaré, estava até conversando com o João, nos bastidores, antes de entrar na live. Nazaré hoje é a capital e maior cidade do distrito norte de Israel. Também funciona ali como uma capital árabe para ali os cidadãos, né, árabes de Israel, que constituem a vasta maioria da população local. Então, para vocês verem, a cidade existe hoje, mas ela começou ali no século IV. As evidências arqueológicas mostram que se iniciou o século IV da Era Comum. Antes disso, o que se encontrou em 2009, a arqueologia, foram resquícios de uma casa que faria parte de uma pequena aldeia que possivelmente poderia ser Nazaré.